Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pode Tudo. Minha gente, serei bem objetivo, sucinto, preciso e conciso. Ontem eu estava assistindo a live do Monoteísta, cujo tema era Oséias 13:16. É um texto que mostra um Deus justo. Significa, o objetivo temático da live era levantar questões de ordem teológico-moral, e não a análise crítica, documentária, entre outras do texto. E em dado momento da live, entrou um camarada que eu conheço desde 2015, que foge de mim mais do que o diabo foge da cruz, entra em diversos canais, mas ontem ele conseguiu se superar. Isto mesmo. Eu fiquei ali no chat pedindo o link, o money, o público, como vocês poderão conferir lá nesta live, pedindo para que eu subisse. E tentei subir 3 vezes e não fui admitido na sala. Não sei por que razão, algum problema aconteceu, não quero aqui tecer comentários a despeito, mas era possível porque 3 vezes eu entrei na sala e caí, mas tudo bem. A questão é, eu percebi que quando eu comecei a falar sobre o texto, a maioria do público pediu para que o Mano mandasse o link para que eu subisse. Ok. Até que esse senhor, ele se superou e eu quero mostrar para vocês o porquê eu pretendia subir. Por que eu pretendia subir? Vamos lá. Se ele é perdoador, por que ele não poupou o filho de Davi com Betseba? Ele quis tirar, ele tira toda a vida. Então ele não perdoa. E você acha justo as crianças? Você acha justo as crianças serem despedaçadas por causa do erro dos pais? Oi? Você como ser humano, você acha justo as crianças serem despedaçadas por causa do erro dos pais? O próprio Deus fez isso com o juiz. Não, eu não tô falando de Deus, eu tô falando de você. Você. Tirou a vida. Não, eu não tô falando de Deus. Vejam. Eu tô falando de você. É justo? Ser humano não. Deus sim, porque ele era o juiz. Não, eu tô falando de você. Você acha justo? Eu fazer isso? Na live do Antônio ele falou que sim. Não. Eu não. Deus sim. Não, mas pra você, Mário, pra você isso é justo? Se Deus faz, sim, Deus surpreende. Não. Ai, caraca. Então se Deus mandar tu matar o teu filho, tu mata. Duas vezes. Deus mata. Mete a trozoba do negão pra ele, porra. Eu, hein, cacete. Vejam só. Deus mandando tu matar o teu filho, tu mata ou não Vejam mata? só. Olha só. Deus mandando tu matar o teu filho, tu mata ou não mata? Se Deus mandar, é como Abraão. Veja, aqui para mim é suficiente. Aqui para mim é suficiente. Eu sei que o debate público ele é importante, ouvirmos diferentes posicionamentos é importante, porque se não fosse nós não abriríamos a nossa live. Isso é fato. É por isso que eu tenho muito cuidado quando escolho os temas e abro aqui para a participação de algumas pessoas. Eu não gosto muito de trazer aqueles temas provocativos para encher minha live de crentes, para criar espetáculo, como vocês sabem. É preciso responsabilidade da minha parte como cientista da Bíblia. Muitas vezes saber que pessoas do outro lado já possuem todo um arcabouço e mentalidade religiosa e teológica acerca de textos da Bíblia. Da ignorância ao fanatismo, o que culmina justamente em um discurso como este, que nada mais servirá do que uma apologia ao assassinato de menor, de crianças em nome da fé. É algo repugnante, é algo trágico, triste de ouvirmos. A que ponto chega quando pessoas perdem 4, 5, 6 anos dentro de uma faculdade de teologia? Esse Mário já fugiu de debates comigo, tentou me ridicularizar. Ele afirma coisas que vocês não sabe, de outro planeta, na verdade. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês o porquê. Quando ele subiu e começou a bocejar, eu sabia que iria chegar nisso aí. Não vou aqui fazer qualquer juízo. Algum problema aconteceu de modo que eu não pude entrar.
ok? Eu quero compartilhar com vocês uma tela. No meu canal eu tenho um curso exclusivo chamado Os Profetas da Elite. É um curso exclusivo para membros. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês como, na verdade, nós devemos entender por que muitas vezes escolhermos determinados temas nos leva a termos que assumir determinadas posições um tanto cautelosas. Olha, tá aqui, a série Os Profetas da Elite é um estudo histórico-social, ok? Primeiro, eu não aprendi no Google, não aprendi no YouTube, eu aprendi de anos da minha vida estudando, ok? Pesquisando de forma séria, com bons acadêmicos, contribuindo e ajudando na construção do conhecimento, ok? Então este curso é para que você entenda que não existe contradição na Bíblia do ponto de vista histórico-social. Tudo faz parte de projetos de poder entre as elites dominantes e as classes dominadas. Sacerdotes do templo da monarquia em um embate e enfrentamento com o povo do norte, sobretudo o campesinado ou os denominados Ames Aretz Israel, o povo da terra de Israel. Ok? Então aqui eu mostro para vocês. Amós é um profeta que está situado, ele, apesar de ser um profeta da elite e tentar a instituição de um Javé sozinho para Judá, ele vai para o norte para convencer o povo de Israel que a consequência do mal é por decorrência da idolatria e não reconhecimento de Javé como Deus. Ou seja, esta é uma fonte antiga de tradições que preservaram o chamado Javé sozinho, o Javé vingativo, o Javé que de fato, implacavelmente, pensando Javé, a tradição e não um Deus, uma tradição que está sendo controlada por um líder terrorista, um líder genocida, que vai institucionalizar o massacre em nome de uma fé exclusivista. Portanto, dois profetas que se concentram em irem para o norte para pregarem e profetizarem, atribuindo as consequências da tragédia ao povo em Dan e em Betel, é Amós e Oséias. Neste meu curso aqui você vai aprender de maneira certa, para você não falar besteira, ok? Pois bem, dito isto, eu vou apresentar para vocês também o nosso resumo do curso, que é o que nós disponibilizamos para os nossos alunos, que é a violência institucional como projeto de controle social ao culto do templo. Tá aqui, ó, curso Os Profetas da Elite, o resumo do capítulo. Ok, aí aqui você tem o texto claro de Oséias, ok? O texto claro de Oséias, que na verdade vai se apresentar como um instituidor do Israel. Então, quando você ver isto, você acaba pensando, peraí, o que nós temos? Nós temos fontes anteriores e fontes posteriores. Portanto, uma fonte, aqui olha, diz: Samaria será culpada porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos pequenos serão despedaçados e as mulheres grávidas serão abertas. Ou seja, institucionalização do genocídio, do massacre, em nome de uma fé exclusivista. Este é um texto de violência extrema. Não tem absolutamente nada de Deus. São os homens operando, são os homens, de fato, a partir de uma linguagem simbólica, ideológica e de intervenção, controlando os atos humanos. Ou seja, essa linguagem profética de julgamento, na verdade, reflete como imagens gráficas da destruição. É isso que nós temos. E aí, quando você vai para Ezequiel, capítulo 18, 19 e 20, você tem justamente uma tradição deuteronômica, que é uma tradição pós-exílica, não é uma tradição tão antiga. E olha o que diz lá em combinação com a tradição deuteronomista, ok? E dizeis, pois, porque não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho
fez o que era reto e justo, e guardou todos os seus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Portanto, nós temos uma outra fonte, uma outra tradição, que é a tradição justamente de um Deutero-Ezequiel exclusivamente do norte, cujo objetivo é combater e resistir à narrativa sunita, a narrativa que sai do sul para se implementar no norte, institucionalizar o massacre em nome de um Deus. Portanto, primeiro, nós temos que entender que o livro do profeta Oséias está datado como uma fonte, possivelmente, do século VIII a.C. Não quer dizer que estes fatos aconteceram ipsilíteris, ou que, de fato, o texto foi escrito, ele está datado. Ou seja, é um texto que percorreu tradição porque trata-se de um oráculo. E este texto está produzido, essa dimensão totalmente oracular, no contexto do Reino do Norte, ou seja, Israel. E por quê? É um vaticínio ex eventus. É o sacerdote que está em clara percepção da invasão justamente de Samaria pelo Império Assírio e que agora vai projetar como narrativa revisionada ou revisionista justamente este projeto de culpabilização do povo do norte para justificar as consequências do cativeiro propriamente. Portanto, o texto é uma combinação de tradições, ok? Eu mandei várias vezes no chat o texto para o Money, fim de nós simplesmente sepultarmos qualquer forma e possibilidade de narrativa de que o texto não tem por objetivo e não é um objetivo de institucionalização da violência, do massacre. O profeta Oséias, ele está ativo no Reino do Norte e ele levanta uma crítica violenta contra o povo do Norte, atribuindo consequências por infidelidade a Javé e por consequência de alianças políticas equivocadas, segundo eles, com povos estrangeiros. Portanto, esta imagem de crianças mortas, mulheres grávidas, dilaceradas, ouvir o que esse rapaz falou é algo repugnante, ok? Isso é típica da própria literatura de guerra no contexto do Oriente Médio. A Bíblia hebraica não é o único livro que reproduz a violência. Portanto, os deuses são apenas ressignificação e transsignificação da violência institucionalizada pelos monarcas, que eram identificadamente divinos. Então, quando todos sabem, eu não sou muito de rodeio, esse negócio de ficar querendo palco para ter audiência, sabe, para ter engajamento, para servir pão e circo, não é comigo. Eu sou muito direto e objetivo, ainda mais quando se trata de dar vozes a idiotas. Portanto, quando eu pedi para subir na live, foi justamente por causa do Mário, porque eu já conheço, não foi porque havia ali uma boa audiência ou coisa, porque eu conheço o Mário. Eu não conheci o Mário ontem, eu conheço o Mário desde 2014, para vocês terem uma noção. Ok? Quando ele tentou me enfrentar e apelou para ataques morais e velados. Então, eu apenas me senti chateado porque eu vi o público lá, tá lá, vocês podem ir no chat, pedindo para que eu subisse. E eu sabia, porque tem coisa que você não pode dar corda. E como eu sou responsável com a pesquisa acadêmica, eu vou dizer para vocês. Primeiro, não adianta você pegar um texto, isolá-lo e depois... O Mani só foi avisar que o texto, na verdade, não é uma contradição moral, porque o texto não é, Mani, uma contradição moral. Respeito o teu trabalho, mas o texto não é uma contradição moral. Você esperou várias vezes publicar os textos avisando para depois você tentar amenizar o problema. O texto não era uma contradição moral. O texto são duas tradições claras. E você só foi falar depois que eu pedi alguém para te avisar no WhatsApp e mandar o texto para você. Então, a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, a questão da intertextualidade. O texto de Oséias, ora lido, inclusive pelo próprio Money, ele está ligado a tradições mais antigas, como
Segundo os Reis, do próprio Naum, profeta ali mediano, como mostrei para vocês, Isaías, entre outros. Estou falando não do volume, do livro, mas de fontes totalmente dentro dos profetas. Então é essa intertextualidade que faz com que a gente deva entender a linguagem profética justamente dentro de uma dimensão de intervenção, a retórica da catástrofe. E, portanto, aqui nós devemos entender que o texto de Oséias 13:16 traços da ideologia estatal e da propaganda religiosa. A violência extrema vai surgir como uma espécie de moralização política. Ela não tem nada com religiosidade, ela tem a ver com política. Javé é o instituidor do bem e o dono da terra, e a ele todos os tributos e impostos lhe deve. Como o povo de Samaria adora justamente nos montes, altares como em Dan e Betel são instituídos, os sacerdotes do sul precisam fazer um projeto de confrontamento no norte. Está explicado a instituição do genocídio. Porém, a tradição pós-exílica, a tradição que sai, que não é um pré-profetismo, essa tradição, ela vai estabelecer uma contra-crítica e uma resistência à tradição do Javé sozinho. Porque essa tradição, ela dialoga, como está claro nos textos, de Javé com outros deuses, tanto com El quanto com Baal. Ok? Há uma unidade dessa deificação de Javé e ele aceita. Ele não quer exclusividade. Ele quer ser o único de Judá. Apenas. Então o que você tem? Claro, o indício da revelação do poder. Vamos chamar assim, o Deus que ocupa o status como exclusivo e único. E a suposta república, como diz o doutor Oswaldo, de Judá, que vem denunciar diante de vaticínios, claro, ou seja, é uma projeção do literato para a constituição de um projeto revisionista de poder, dando autoridade a Judá. O meu respeito ao Mani pelo trabalho que faz, pela forma com que desenvolve o seu trabalho e pela maneira muito respeitosa que sempre me recebeu também ali no canal. Eu, por isso, escolhi a independência. Escolhi, de fato, ter uma voz independente para que eu possa, no meu canal, receber quem eu quiser, independente de problemas de relações que envolvam terceiros. E eu separo relações.